que estão com as Bíblias abertas, nós temos aí o capítulo de número 1. E eu quero que você preste bem atenção, eu quero que você atente para isso. Diz assim o verso 2: Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu vou falar hoje, coloca aí na tela, a temática que eu vou falar aqui, baseado nesses versos, o vazio da vida. Hoje, quem esteve aqui à tarde, nós tivemos a nossa tarde e falamos, oramos, ungimos os irmãos. E quando eu pedi a Deus uma palavra para esta noite, não me veio uma palavra, vai ser de vitória, vai ser de bênção, mas o que me veio foi essa palavra, o vazio da vida. E quando você atenta para essa expressão, vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Aqui ele está mostrando de modo intenso o vazio da vida. Quando você atenta para essa própria expressão, hevel no hebraico, hevel é vazio, é vão, é sem sentido. E aqui o pregador, ele está mostrando a vaidade ou o vazio da vida. Meus irmãos, quando a gente fala sobre o vazio da vida, eu li de um autor que ele estava em um local e as pessoas estavam bebendo. E ele olhou para o outro lado, tinha uma senhora cantando. E ele disse que o tocador era muito profissional, a cantora era muito profissional. E ele perguntou, depois que eles terminarem esse evento, as bebidas, as noitadas, qual é o sentido depois disso da vida deles? Vocês sabiam que nós vivemos uma vida, ou as pessoas lá fora, elas vivem uma vida de vazio. Às vezes possuem carros, casas, o poder econômico é bom, mas é um vazio. Ele pode ter vários carros na garagem, pode ter uma conta muito gorda no banco, mas ele vive um vazio. E esse vazio se nota pela repetição da vida. Que aqui o Salomão ele vai comparar essa vida como um carrossel. Tudo continua da mesma forma. Tudo vai ficar do mesmo jeito. Por exemplo, daqui a pouco é 2026. Todo ano fogos, bebidas, todo ano troca, conquista uma casa. Mas é isso aí. E parece que a vida, ela se finda nisso. Há 4 correntes que eu não vou explorar aqui, só vou pontuar. Há 4 correntes que dizem que a vida é totalmente vazia. Nós temos a corrente de Nietzsche, chamada de niilismo. Ele dizia que a vida está aí para vocês observarem. Ele dizia que a vida não possui sentido, finalidade, transcendência. Nietzsche era um pessimista e ele acreditava que a vida era um vazio. Existem muitos estudiosos, ateus, intelectuais, que na verdade tentam explicar a vida, mas eles vivem um vazio dentro desta vida. Nós temos também o existencialismo ateu. Eles dizem que a existência precede a essência. Nesse particular diz que o homem cria o seu próprio sentido. O homem cria a sua existência, o homem cria o seu mundo, o homem cria seu universo. E o mundo criado pelo homem é vazio também. É vazio. Mas nós temos também
a corrente que na verdade é pessimista, do pessimismo filosófico, a vida ela é marcada mais pelo sofrimento do que pelo sentido. Schopenhauer era dessa linha de pensamento. A vida, ela tem o seu sofrimento, a sua tristeza, e nisso ele também via a vida como um vazio. Eu coloquei aí o hedonismo moderno. Embora busque o prazer, muitas vezes termina no vazio. O homem busca sexo, bebidas, mulheres, dinheiro, mas no final ele conquista tudo isso e depois um vazio. A prova disso é que o Senhor Jesus Cristo, em Lucas 12:15, ele deixou claro que a vida não é feita de bens. A vida não é feita só de prazeres. Olha o que ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Se você pegar todos os grandes cantores do mundo, os homens mais ricos do mundo, na sua maioria, o vazio, a dependência de drogas, bebidas, sexo e todo tipo de imoralidade. O dinheiro que ele tem não arranca o vazio que há na sua alma, que há no seu interior. Então a vida, para muitos, é um vazio. A vida é um vazio. E quando você atenta para isso, talvez você me pergunte: sim, pastor Ziel, se a vida é um vazio, Deus criou esse tipo de vida? Não, senhores. Quando você olha para Gênesis 2:7, quem soprou o fôlego de vida, o espírito humano, foi o próprio Deus. Quem pôs a alma no homem como vida, foi o próprio Deus. De modo que a vida, ela é um dom de Deus. Mas a vida sem Deus, sempre ela vai ser um vazio. Você vai repetir as coisas, mas com um vazio tremendo na alma. Queridos irmãos, a vida com Deus não é um vazio. Atos 17:28, Paulo foi bem categórico quando ele disse: nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Quem glorifica a Deus? Enquanto você tem pessoas pessimistas na vida, com Deus a nossa vida é bela. Se Ele soprou em nós o fôlego de vida, Deus não te deu uma vida para você viver no tédio, na tristeza, na angústia, na depressão. Ele te deu uma vida para você viver, existir e ser, sabendo que a tua vida tem um começo e ela tem uma eternidade em Deus. A nossa vida não se acaba com a morte. Sabe por que a vida de um ateu é fracassada? É porque para ele vai comer, ele vai beber, ele vai dormir, ele vai vestir, ele vai comprar, ele vai fazer sexo, a velhice vai chegar. Para ele amanhã tudo acaba, é um vazio. Ele caminha para um término que não tem vida após a morte. Agora, o cristão não. O crente em Cristo Jesus, ele sabe, a vida veio de Deus, se desenvolve com Deus e ela vai continuar na presença de Deus. Não há vazio na vida, aonde Deus preenche ela com a sua glória. Querida igreja, queridos irmãos, isso está claro para nós. E aqui você tem a voz do pregador. Kohelet, essa palavra do hebraico, Kohelet é um pregador, é um orador, é alguém que proclama. Ela está também relacionada à assembleia, a uma assembleia religiosa. E ele aqui está proclamando: vaidade, vaidade, vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. A vida sem Deus é um vazio. Ele não está criticando a vida no sentido da criação de Deus. Ele não está criticando o universo. Não, senhores.
Agora prestem bem atenção. Coloca aí o verso de número 2, para os irmãos observarem. Número 2, número 3, coloca o 3. Olha o que ele diz: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Olha, ele não está dizendo acima do céu, ele não está dizendo acima de Deus, ele está dizendo debaixo do sol. Viver a vida debaixo do sol sem Deus é um vazio. Por que é um vazio, pastor Ziel? Porque o homem natural, ele não tem compreensão do que é a vida verdadeira com Deus. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. É por isso que a vida dele ou dela é um vazio. Não há sentido. Aí tudo se torna, diga comigo isso bem forte, tudo se torna mesmice. A pessoa acorda, vê o sol, vai dormir, antes ele pode contemplar a lua, ele olha, sente o vento, ele vê os ribeiros, ele vai na praia, ele vê o mar. Agora tem pessoas que vão na praia, ele vai aqui na praia de São Luís, ele vai todo dia, 2, 10 anos, 20 anos, é a mesma praia. A praia não vai sair do lugar, a praia não vai mudar. Ele vai acordar, é o mesmo sol. Ele vai acordar, é a mesma, a noite é a mesma lua. Ele vai ver que o mar sempre tem água, recebe água dos ribeiros, mas não enche. Essa vida para ele vai se tornar tediosa. Ele compra um carro de luxo, coloca na garagem, aprecia uma semana, 2 dias, 15 dias, mas depois bate a tristeza. Por quê? A vida sem Deus é um vazio. A vida sem Deus é vaidade. A irmã, ela investe na beleza, mas a idade de 70 e 80 anos vai chegar para você, minha santa. E existem outras que agora estão com um discurso: eu sozinha, eu estou melhor, eu não preciso de ninguém. Ninguém está bem sozinho. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, é melhor serem 2 do que... E a Bíblia não mente. É porque a sociedade de hoje, ela é individualista, materialista. Esse vazio de uma vida sem Deus é um tédio. As músicas que eles cantam expressam esse vazio. É por isso que eles dizem: eu vou beber até morrer. Fumam droga, crack, maconha. Os primeiros países, os países que são de primeira categoria no mundo, estão liberando as drogas. Porque as pessoas trancam-se dentro das casas, dos apartamentos, tem dinheiro, tem carro, passeiam, mas tem um vazio na alma, que só pode ser preenchido com o dono da vida, e o dono da vida é Deus. Oh, aleluia! E Salomão está dizendo: debaixo do sol, a vida sem Deus é uma vaidade, é um vazio. Aí você quer saber? Come bem. O homem que tem um dinheiro, ele vai escolher o melhor restaurante. Mas você também pode comer no melhor restaurante. Pode fazer uma viagem pelo mundo todo. Você pode se programar e pagar parceladamente para fazer uma viagem pelo mundo todo. Mas depois que fizer a viagem, depois que comer no melhor restaurante, depois que dormir no melhor hotel, vai olhar, o sol é o mesmo, o vento continua fazendo o seu percurso, as águas continuam descendo para o mar. E aí tem pessoas que dizem assim: faz uma terapia, leva ele para dar uma volta na natureza,
Não funciona. Não funciona quando você não tem o dono da natureza dentro de você. Por que tem pessoas que estão se suicidando? Vazio na alma. Eu estava em uma capital muito rica do Brasil, e quando parei em um determinado local, o pastor que estava no carro disse: pastor Zé, olha aquele apartamento ali. Eu não vou citar o nome. E ele disse: esse aí é um dos maiores empresários do Brasil. E esta semana o filho dele estava no Albert Einstein, e lá ele estava nesse hospital, arrancou os aparelhos e pulou de um prédio, fazendo um tratamento de depressão em alto nível. A riqueza e o poder do pai não pôde salvá-lo, porque há um vazio tão grande, dizia Agostinho, na tua alma, que o dinheiro não preenche, a fama não preenche, a beleza não preenche, só o Deus da vida preenche esse vazio. Eu sei que você veio receber o ano novo, mas tem muita gente nessa hora com cachaça, tem muita gente nessa hora no adultério, na traição, tem muita gente com os fogos, vai ter as gritarias, mas vai continuar a mesma coisa. Mas aqueles que vieram aqui com o dono da vida dentro da alma, pode dizer como o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Quem glorifica a Deus? Quem tem a vida cheia de Deus aqui esta noite? Quem tem? Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, eu só vou falar duas coisas aqui. A vida se torna uma mesmice quando você não tem a presença de Deus. Vai olhar para o sol, é a mesma coisa. Vai olhar para o mar, é a mesma coisa. Vai olhar para a chuva, é a mesma coisa. Agora, quem tem a vida de Deus, vê a beleza do universo. Quer ver um exemplo? Salmo 19, primeiro. Os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anunciou as obras. Irmão, tem crente que quando olha para a natureza, ele só vê uma natureza. Uma vez nós fomos ali para próximo à Imperatriz, que tem um banho, Carolina, né? Fomos a Carolina e um irmão foi. E quando ele entrou naquela água, ele já entrou falando línguas. Aí eu disse: o que é que tu está vendo, irmão? Ele disse: pastor, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é a mão de Deus. Quem não vê Deus na natureza, no universo, a vida é um vazio. Aí você vai olhar, é só um sol. Mas quem olha para o sol, David Hunt, no livro que ele escreveu em defesa da fé, ele diz: pense um dia sem o sol. Nós morremos. Quem um dia aqui amanheceu e disse: você não vai trabalhar hoje? Não, vou não. Por quê? Porque o sol deu um prego. Mas quem é que faz o sol nascer todas as manhãs? O ateu tem a glória de olhar para um sol e dizer: o Deus Criador fez isso? Tomás de Aquino dizia, nas suas 5 responsabilidades que ele apresenta sobre Deus, ele dizia: o que é causado tem uma causa, porque nada disso existe por sua própria existência. O Deus dos céus abriu a boca e disse: haja sol, haja luz, haja noite, haja dia, haja manhã, haja tarde. E nós estamos aqui para comemorar a chegada de um novo dia, porque Deus está no controle. Só quem crê que Deus está no controle, levante a mão e adore a Deus. A primeira coisa que eu coloco aí está aí. Sabe por que a pessoa vai olhar e vai ver só um sol, e aquele sol vai ser um tédio? A natureza não vai ter brilho para ele, porque ele é natural. Digam comigo: natural. Vamos lá, bem forte: natural. Mais forte: natural. Mais forte: natural. Se você observar, escute, a vida é um vazio. A vida é um vazio, porque o homem natural não pode penetrar o que é sobrenatural. Quando eu era criança, tinha um rapaz que era garimpeiro,
E ele me levava para a casa dele, e lá ele botava um som. E eu não sabia nem quem era esse cantor. E aí ele botou uma música, e o camarada dizia, e eu aqui nesse apartamento, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Eu disse, meu Deus, que desgraça é essa? Num apartamento com a boca? Mas o mundo gosta de cantar isso, gosta ou não gosta? Porque aquilo ali, se vocês observarem, todo grupo, teve um grupo no Brasil, que começou a explodir, porque ele cantava a tristeza da alma de muitos, e eles também eram a tristeza. Agora o cristão não. O cristão, e quando você pega Romanos 1, Paulo diz, Deus se deu a conhecer pelo seu poder, pelos seus atributos, pela natureza. Se vocês observarem, pergunte, pastor Aziel, por que existe o deserto? Sem o deserto, o próprio universo não se sustenta. Tem que ter esse equilíbrio. E olhem para cá, nenhum de nós oramos pelo deserto. Nenhum de nós. Onde é que você ora, Senhor, esse mês nós queremos chuva? Dificilmente. Mas você tem um Deus que cuida de todos os detalhes. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se você não tem Deus, a vida é um vazio. Todo dia é o mesmo sol. Todo dia é o mesmo universo. Todo dia as águas correm para o mar. Você vai no mar e olha só a beleza. Mas quando Deus está na tua vida, você glorifica Ele, porque você vê Deus em todas as coisas. Você quer ver? Eu vou só mostrar um homem natural, irmão. Não olha para essas coisas. E eu li de um filósofo, que ele diz que tem gente que é tão besta, que acredita no que o Charles Darwin dizia. Olha, o Charles Darwin veio existir um tempo desse. E antes dele, olha, já existiu Adão, já existia todo mundo acreditando no universo. Aí aparece um e diz, não, isso aqui é teoria da evolução. Richard Dawkins aparece na história com uma teoria tão absurda que não tem base nenhuma, e todo mundo acredita na bobagem dele. Ou seja, pessoas já viveram há muitos anos atrás, depois chega um cara no meio da linha, querendo fazer graça, e a universidade aceita o discurso dele. O homem natural aceita todos os absurdos, mas não quer aceitar o que a Bíblia diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando você tem Deus, deixa eu só mostrar para vocês. Eu não sei se você é crente, tem irmão que vai ir na praia só para correr. A irmã vai correr também, até às vezes para dizer que é da sociedade. Aí tira selfie, estou correndo na praia. Agora, irmãos, observem bem, quando você tem comunhão com Deus, coloca aí na tela, Jó, capítulo 5, coloca verso 18, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aqui, Jó 5,18, coloca aí na tela, vamos lá. Leiam bem forte a igreja, bem forte, leiam comigo. Por quê? Não, mas leiam bem forte. Porque ele faz, e ele mesmo, ele fere. Vamos lá, olha o que ele diz, prossegue. Vamos lá, verso 19. Como é que diz? E o quê? Vamos lá, pode passar. Isso. Agora coloca o 23. Olha quem está em sintonia com Deus. Olha aí. Quem tem sintonia com Deus? Quando ele vai andar, se você pegar livro de pastores americanos, eles dizem assim, eu estava andando no campo, eu estava ali na natureza sentindo a presença de Deus. É assim? Você vê direto isso. Olha o que ele está dizendo aqui. Um homem natural, irmão, não pode dizer isso aqui. Isso aqui só quem pode dizer é quem conhece Deus. Até com as pedras do campo terás o quê? O que foi que Jacó pegou e colocou para ser travesseiro quando fugia do seu irmão? Vamos lá, digam, o que foi que ele pegou? E pedra serve para ser travesseiro? Mas quem tem o espiritual e o sobrenatural, tudo que é de Deus é bênção na sua vida. Quem glorifica a Deus? E a minha pergunta, tem irmão que está aqui e diz que é crente, mas a vida parece que é um vazio, só anda com a cara feia, é zangado com todo mundo, é xingando todo mundo.
Irmão, quem tem Deus, até com as pedras. Quem tem Deus, irmão, anda sorrindo à toa, que até o pessoal diz, ele está doido. É assim ou não é? Chega até com a pedra e conversa com a pedra. Aí fica conversando. Mas isso todo homem de Deus antigamente fazia. Porque ele tem comunhão com Deus. Olha, e até com as pedras do campo, e até com as feras, serão pacíficos contigo. Isso aqui é quem tem comunhão com Deus. Mas o homem natural, ele não olha para a natureza desse jeito. Por isso um vazio. Por isso uma tristeza na alma. Você está assim? Você está assim com esse vazio? Você não vê Deus em nada? Coloca lá na tela. E eu encerro dizendo isso aqui para vocês. Coloca lá. Primeiro, quando se olha para a natureza, apenas do ponto de vista natural, a decepção é grande. Porque quem não tem Deus, irmãos, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa vida se limitar apenas a esta, nós somos o quê? Os mais miseráveis. Olha aí. Aí uma pessoa que não tem Deus, ela tem uma mansão, mas ela fica cheia de tristeza. Por quê? Tem a mansão, mas ela se cansa daquilo. Vai para a academia, vai com as amigas, mas vai se cansando daquela rotina. Porque o problema não são só as pessoas. O problema é uma alma que é vazia de Deus. Segundo lugar para encerrar, coloque aí. Não se percebe nada novo neste mundo. Olha o que ele diz. Às vezes, escutem bem, para mim finalizar, olhe para cá. Quem escreveu isso aqui não foi um ateu. Quem escreveu isso aqui foi um crente. Mas esse crente, do verso 1 até o 12, parece que ele é muito pessimista. Ele é muito pessimista. E ele está, escutem isso aqui, ele está com a vida cheia de negatividade. Primeiro, ele diz, a vida é vazia. Vaidade, 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 a vida é vazia. A vida é sem sentido. Aí entra a corrente pessimista, entra a corrente do niilismo, entra a corrente que diz, a vida não tem sentido, a gente morre e se acaba tudo. E esse aqui está dizendo, não tem nada novo. Se não tem nada novo, tudo se repete. Aí ele começa, e às vezes, irmãos, olha como é interessante. Ele começa dizendo aí para nós, olha o que ele diz, uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra sempre permanece. O sol nasce, o sol se põe e volta ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro, vem pelo norte e acabou-se. Todos os ribeiros vão para o mar, mas o mar nunca enche. E aí no verso 8 ele diz, todas essas coisas se cansam tanto, que ninguém pode declarar. Os olhos não se cansam. Escute bem, ele está mostrando a mesmice da vida. A vida como um carrossel. Uma vida que é tediosa, vazia, seca. Mas escute, aqui quem escreveu foi o pregador. Alguém relacionado com a família de Davi. Ele está pessimista? Está. Mas ele está mostrando que uma vida debaixo do sol, sem Deus, natural, ela não presta. E você vai dizer como um rico louco, alma, come, bebe, farta. Mas você vai ouvir a voz, louco, esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens para quem será? Eu quero te pedir que na virada deste ano, você faça um compromisso hoje com Deus, de viver a sua vida nele, ou tendo bens, ou não tendo bens, porque a nossa vida só tem sentido, se ela estiver em Deus, o Todo-Poderoso. Se você não estiver em Deus, a sua vida não tem sentido. E quando ele diz, uma geração vai,
a outra vem, o que é torto não se pode endireitar. Ele estava dizendo o seguinte: quem não tem Deus, nada muda. Quem não tem Deus, escute bem, olhe para mim. Quem não tem Deus, a canção que vai continuar cantando é a do cabaré. Quem não tem Deus, a canção que vai continuar cantando é a da morte, é a do funk, é a da tristeza, é a de dar porrada em mulher, é a imoralidade. Quem não tem Deus vai continuar a mesma coisa, é o jogo, é a vida, é a competição, é o corre-corre, é a mesmice. Mas quem tem Deus, olha para a vida a cada dia, vendo a novidade, melhorando de vida. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 brilhando. Quem está brilhando aqui? Quem está brilhando, 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 brilhando a cada dia? Porque não há vazio em nós, irmãos. Oh, glória a Deus. E sabe o que ele está dizendo aqui para nós? Coloca aí na tela. Ele está dizendo que quem não tem Deus, quem vive debaixo desse sol, sempre a vida vai ser sem sentido. Sempre a vida vai ser sem sentido. E como é que você quer viver 2026? Com sentido ou sem sentido? Salomão, alguns dizem que ele escreveu. Agora deixa eu dizer uma coisa. Ele olhou para a vida, escute bem, ele bebeu o cálice da cultura, da inteligência, do sexo, das mulheres, do prazer. Ele experimentou tudo, mas agora ele olha com o olhar da fé. E ele diz: essa vida, ainda que se tenha tudo, ainda que se tenha o proveito de tudo, mas se Deus não estiver nela, ela é totalmente um vazio. A mulher que se dá a aventura de trair o marido, ela pode trair, amanhã ela vai ficar velha, ela vai olhar para trás e vai ver o quanto a vida dela é vazia. Aqueles que se dão à bebida, ao poder, à luxúria, amanhã vão olhar para trás e vão ver que tudo continua do mesmo jeito, não endireita nada e não tem expectativa de nada. Mas quem coloca Deus na vida, não há vazio no seu coração. Ainda que você não tenha posses, nem bens em abundância, mas se você tem Deus, a vida tem sentido. Oh, aleluia. Irmãos, escutem bem para me fechar. Capítulo 1 do livro de Jó, os últimos versos, 19, 20, 21. Escute bem. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a fama, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu o nome. Tudo que um homem precisa para ter nome nessa terra, para a vida valer a pena, Jó perdeu. Mas quando ele perdeu tudo, a vida não perdeu sentido. Porque no capítulo 19, verso 25, ele abre a boca: eu sei que o meu Redentor vive e que ainda eu vou vê-lo. Você quer